Então, estamos aqui para terminar mais uma formação de agregação pedagógica com o professor Antônio Gonga e o professor José Sassa. Hoje é um daqueles dias que, primeiramente, apreciamos muito a vossa aula, foi algo muito maravilhoso. Começando com o professor Sassa, uma das coisas que queremos destacar aqui é a questão do domínio do conteúdo. O conhecimento que o professor tem na área de direito não notava só na maneira como explicava, mas também a naturalidade de falar. Era como se pegou o conteúdo, vestiu o próprio conteúdo e falava só aquilo que já sabia. E também professores que têm domínio do conteúdo diziam a um dos alunos que ele fala como se for ele quem experimentar aquela ciência. Então, isso é algo muito notório. A outra questão também é a própria formalidade do ser. O professor, apesar de lidar com estudantes que estavam no mesmo nível de ensino que se requer a classe ou a própria disciplina, o professor usava o termo científico e também era simples na usão dos termos, como termos do dia a dia, o que nós chamamos de linguagem coloquial popular, mas no sentido mais moral, para que tanto clareasse como também fizesse entender o próprio estudante. Os exemplos que utilizava, trazendo questões do dia a dia, como população, pessoa, religiões, todos nós de alguma maneira praticando aquilo como não mais observamos. Então não tinha como nenhum de nós nos beneficiarizar com o próprio conteúdo que apresentava. Então, só Sassa, agradecemos bastante pela aula que nos deu, como também só nos socializou ainda mais, né? Aprendemos muito. Sobre a tua planificação, nós não temos nada a retificar. Se teria, poderia dizê-lo com muito gosto. Além de estar bem organizada, ela cumpre as normas que já podemos partilhar com o professor, bem como aquilo que o professor já trazia como experiência. Então, temos certeza que onde quer que o professor irá, a planificação não terá nenhum problema. Além disso, né, só usará aquilo que já aprendeu para ajudar outros que terão essa mesma deficiência. Quanto à questão também do professor, durante as aulas queremos destacar a grande participação. Tinha sempre uma análise bem profunda sobre o assunto, mesmo que ela pareça bem simples, e aprendemos muito com as suas experiências de sucesso. Por isso, queremos agradecer bastante. E foi um prazer poder conhecer e partilhar esse conhecimento. Muito bom. Professor Antônio, sim, também queremos agradecer bastante. Uma das questões que me admira muito em si, e fomos apreciantes, é a tonalidade da voz. Professores têm uma boa tonalidade de voz, eles têm o perfil de se adaptar com diversas disciplinas e às vezes fica a parecer que, mesmo que não entende algo, mas a voz com autoridade transmite a ideia de que está falando com muito conhecimento. Não que o professor não tenha esse conhecimento, mas falo muito de como o professor pode se adaptar bem rápido com uma disciplina mesmo que não conheça. Com um estudo profundo, já tem uma boa autoridade na voz. O professor fala com clareza e isso é muito notório. E uma das características que eu notei no professor também é a capacidade de socializar com a turma. Em questões de minutos, só o movimento que você faz na sala de aula deixa os alunos à vontade a participar. E o professor, em vez de abrir o assunto, deixa primeiro o que os alunos sabem, para ver até que dimensão, ok, de tudo que ele trouxe, pode falar e o que já não precisa falar, porque os alunos já conhecem muito bem. Essa é uma característica de professores muito perspicazes, que prestam atenção. Para não ensinar o que pode aborrecer, porque eles já sabem, então faz primeiro um rastreio para ver o que pode ou não adicionar. E foi muito bom. Como também o exemplo diário que usa, uau, excelente. E uma coisa que eu notei, enquanto o professor Sassa falava, o professor nunca adiantava o assunto. Professores que ensinam, eles entendem que o mais importante é responder às questões para preparar o próprio estudante para o que vem, do que deixar o estudante na incógnita, levando em conta que tudo que você fala ele não vai entender. Porque ele está com anseio primeiro de ser respondido aquilo que ele quer. Então, professor, entender que a interação é mais importante do que o que você trouxe para ensinar, isso ajuda o próprio estudante a desfazer toda a deficiência que ele tem. Isso é que ensino. Ensino baseia-se na própria necessidade do indivíduo e não do que você acha que é mais importante para ele. Então foi algo que eu achei muito interessante. Na planificação, eu até hoje não consegui perceber porque que o professor só preencheu uma fase do ensino e nas outras não. Embora nem que o método explicativo fosse também para o desenvolvimento e a consolidação,
deveria permanecer aqui. Então, da próxima vez, só queremos que preste atenção nesse aspecto. Entendemos que alguma pressa, algum embaraço, alguma outra intervenção, né, deve ter influenciado nisso, porque nós conhecemos que o professor entendeu muito bem a matéria de planificação. Sim. Então, como disse aí o professor Sassa, né, as questões da própria intervenção, como disse alguns autores aqui, o homem desse não vai nascer mal, né? Mal no sentido de às vezes esquecer, ser levado também por essa questão de esquecimento, que é muito natural e impulsiona-se a todos nós. Então, o professor Antônio Ganga, nomes assim muito nacionais e culturais demais, os nossos dentes foram culturizados, então às vezes fica assim difícil nos habituar. Então, professor Ganga, obrigado também, obrigado mesmo, também foi um prazer conhecer. A última pergunta que tenho para vocês é, começando pelo professor Sassa, qual é o efeito que essa formação teve em si, professor? Como é que se sente agora? Isso serviu para poder expandir mais o meu conhecimento, porque eu tenho uma paixão pelo ensino e logicamente quem como direito deve estar sempre em constante contato com a matéria e aprender ensinando. Essa razão que eu tenho por investir mais na ação pedagógica superior, a fim de poder mais aumentar meu leque de conhecimento sobre as aulas. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu fico muito feliz por participar desse objetivo. Professor Antônio Gonga, como se sente? Que efeito teve essa formação sobre si? Bem, na verdade, teve um efeito muito positivo desde o princípio até hoje. É só um balanço a 100%. Por quê? Porque, na verdade, não tinha tanto domínio de pedagogia conforme tenho atualmente. Então, na verdade, fazendo um resumo sobre o mesmo centro, é que, na verdade, me angariou-se muitos conhecimentos em questão de pedagogia. Muito obrigado. Obrigado, professores. Então, desejo força, coragem, bom fim de semana e para nós, nunca vamos nos esquecer, estamos sempre em contato. E obrigado. Vamos chegar bem, estamos juntos. Obrigado. É uma deixada. É verdade. Pode parar, colega.